Sabe aquela frustração de olhar para um sistema legal, super lento e lotado de burocracia? Aquela velha sensação de que buscar a justiça muitas vezes custa mais caro e consome muito mais tempo do que o próprio problema original? Pois é. Mas olha, existe uma solução desenhada exatamente para combater isso no nosso sistema jurídico. A Lei 9.099 de 95, que criou os famosos juizados especiais. Ok, vamos mergulhar nisso e entender como ela promete ser o fim da burocracia. Para o nosso resumo de hoje, vamos passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, a ideia de uma justiça mais rápida. Depois, os 5 princípios fundamentais. Em seguida, vamos falar dos juizados especiais cíveis. Logo depois, os criminais e, por fim, as soluções, focando em conciliação e transação. Começando pelo ponto 1, a justiça mais rápida e como ela se tornou a solução para um sistema sobrecarregado. Historicamente, o nosso sistema processual enfrentava um gargalo absurdo. Imagina só, uma pequena disputa de R$ 2.000 tinha o mesmíssimo custo e a mesma lentidão de uma ação milionária. O remédio acabava sendo bem pior que a doença, né? E foi exatamente para curar isso que veio o artigo 2º dessa lei. O foco deixou de ser aquela papelada infinita e passou a ser a resolução ágil. Então, o ponto crucial aqui é trocar a burocracia pesada por procedimentos que sejam proporcionais e eficientes. Vamos ao ponto 2, os 5 princípios fundamentais, que são basicamente as regras do jogo. A filosofia central dessa lei funciona através de verdadeiros superpoderes. A gente chama isso de a regra dos 5. Pensa bem, a oralidade significa que as pessoas podem literalmente falar o que aconteceu direto para o juiz, sem depender só daquelas longas petições escritas. Já a simplicidade e a informalidade garantem uma linguagem acessível. O foco é resolver o problema, ignorando errinhos de formatação que antigamente anulariam todo o processo. Tem também a economia processual, que é extrair o máximo de resultado com o mínimo de atos possíveis. E, claro, a celeridade, que exige rapidez absoluta. Agora, o grande objetivo de colocar todos esses 5 princípios para rodar se resume a uma única palavra: autocomposição. A estrutura inteira do sistema foi montada para encorajar acordos. Chegar a uma conciliação pacífica entre as partes é considerado um sucesso muito, mas muito maior do que empurrar o caso com a barriga até a mesa do juiz para uma sentença impositiva e demorada. Entrando na terceira parte, Juizados Especiais Cíveis, o famoso JEC, com foco em conflitos patrimoniais. Vamos seguir em frente e ver como isso se constrói na prática. E aqui a gente cai numa regra de ouro: 40 salários mínimos. Esse é o teto absoluto, o limite monetário máximo para um processo tramitar no JEC. Qualquer disputa que ultrapasse esse valor simplesmente perde o acesso a essa via expressa e precisa ir obrigatoriamente para a justiça comum. É super importante entender esse contraste. Enquanto o JEC lida super bem com ações possessórias e causas financeiras dentro daquele teto que acabamos de falar, ele não toca em questões mais densas. Assuntos complexos, tipo pensão alimentícia, processos de falência, questões de impostos ou acidentes de trabalho, são totalmente excluídos. Eles permanecem lá nos tribunais tradicionais. E a enorme vantagem prática para a população fica evidente quando a gente compara os dois caminhos. No JEC, o acesso à primeira instância é totalmente gratuito, zero cobrança de taxas judiciais iniciais. E o mais incrível, para causas de até 20 salários mínimos, a presença de um advogado é opcional. Ou seja, qualquer pessoa pode ir lá, pessoalmente apresentar sua demanda, eliminando de vez aquela barreira financeira pesada para conseguir acessar a justiça. O que nos leva à parte 4, os Juizados Especiais Criminais, o JCRIM, voltados para infrações de menor potencial ofensivo. Mudando a marcha agora para a área criminal, a mesma filosofia anti-burocracia continua valendo, com foco em consertar danos rapidamente. Mas, assim como no cível a gente tem um teto de valor, no JCRIM o nosso número âncora é 2 anos. O JCRIM trata exclusivamente de contravenções e crimes onde a pena máxima prevista lá na lei não ultrapasse 2 anos. Isso ilustra brilhantemente o que significa um menor potencial ofensivo na prática. Estamos falando de casos do dia a dia, como uma ameaça, um dano simples ao patrimônio, omissão de socorro ou uma lesão corporal leve. Mas muita atenção aqui. Há uma ressalva fundamental na nossa sociedade atual. Crimes de violência doméstica contra mulheres estão expressamente excluídos dessa facilidade pela Lei Maria da Penha. Nesses casos, o tratamento tem que ser muito mais rigoroso. Para os crimes que realmente ficam no JCRIM, a jornada do processo é super otimizada. Aquele inquérito policial pesado e longo fica no passado. Tudo começa com um simples termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO.
Com ele em mãos, as partes vão quase que imediatamente para uma audiência preliminar, sempre focando em pacificar o conflito. O procedimento sumaríssimo, que é o julgamento em si, só começa de verdade se a tentativa de acordo falhar. Ponto 5. As soluções, conciliação e transação, e como elas evitam o julgamento tradicional. Então, como é que a gente evita que milhares de processos travem o sistema criminal? Usando mecanismos desenhados para frear o julgamento antes mesmo dele começar. O primeiro é a composição civil dos danos. Traduzindo do juridiquês, significa simplesmente reparar o prejuízo da vítima. Se quem causou o dano concorda em pagar ou consertar o estrago e a vítima aceita, pronto. O aspecto criminal daquela infração menor é extinto, resolvido. Uma outra alternativa bem inovadora é a transação penal. E olha, o que é realmente interessante sobre esse ponto é que ele funciona como um acordo sem confissão de culpa. O Ministério Público oferece uma proposta direta, tipo pagar cestas básicas ou uma multa. Se a pessoa aceita e cumpre direitinho, o processo nem se inicia. E o detalhe mais legal? Aceitar isso não significa assumir culpa e não suja a ficha da pessoa. Ela continua limpa, sem antecedentes criminais. O terceiro mecanismo é a suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89. E aqui a regra muda um pouco, tá? A gente não olha mais para a pena máxima, a gente olha para a pena mínima. Se a pena mínima do crime for de até 1 ano, o processo pode ser meio que congelado por um período de 2 a 4 anos. Se o réu cumprir as condições e tiver bom comportamento, o caso é encerrado. E a grande sacada dessa regra é que ela se aplica a crimes em todo o sistema penal, não é uma exclusividade só dos juizados especiais. A criação da Lei 9.099, lá em 95, provou que é totalmente viável entregar uma justiça focada em agilidade, em soluções reais e em acordos, em vez daquelas montanhas de papel e processos sem fim. E vendo o sucesso absurdo na redução de tempo e de custos de acesso à justiça, fica a provocação. Será que esse modelo rápido, usando os princípios da oralidade e informalidade, poderia ser o projeto definitivo para salvar e modernizar todas as esferas do nosso sistema jurídico no futuro? É, com certeza, algo que vale a pena a gente refletir.